Vamos lá. A gente tinha a funçãozinha do keyPressed. Deixa eu abrir aqui o... Vamos lá. Então, uma das funções que a gente já viu é a function keyPressed. Quando é que essa função é invocada? Quando o teclado é pressionado. Quando qualquer tecla é pressionada. E a gente tem duas variáveis especiais, principais. A primeira é a key, que guarda o texto, e a segunda é a key code, que guarda o código ASCII do que foi pressionado. Então, por exemplo, eu vou mandar imprimir console.log key e console.log key code. Estou aqui no meu computador, aquilo que a gente fez. Coloquei os arquivos, então para eu ver isso daqui eu volto lá pro... Tem que mandar abrir isso daqui de novo, peraí. Firefox, o arquivo index.html. Não, peraí. É que eu estou desenhando os pontinhos, deixa eu tirar isso daqui por enquanto. Vai fazer nada a função draw. A única função que tem é a função keyPressed. Então quando eu colocar aqui o F5, a gente não está vendo nada porque eu estou mandando para o console. Para poder ver o console, a gente aperta o F12. E aí está aqui o resultado do console. Então, se eu digitar A, vai aparecer que eu digitei o A e que o código do A é 65. Então, Y, U, O... Tá. Então, a gente tem uma função que é chamada automaticamente e a gente tem as variáveis que são do próprio P5. Você não tem que criar isso daqui. Para o mouse também é a mesma coisa. Só que o nome da função é... Olha, ele está escutando. E as variáveis especiais são mouse button, para dizer qual foi o botão que foi pressionado. E mouse button pode ter os seguintes valores. Left, se eu apertei o botãozinho da esquerda. Outra opção é ele pode ser center, ou ele pode ser right. Certo? Então, vamos fazer o teste aqui. Mesma coisa do console.log, tá? Então, console, fazer o seguinte, ó. Se mouse button foi igual a left, eu vou colocar botão esquerda foi pressionado. Se eu cliquei para a direita, o botão da direita foi pressionado. E se eu cliquei para o centro, né? O centro é quando eu clico no scroll. O scrollzinho para baixo, o scroll foi pressionado. Qual a diferença entre só um, dois, três? Para cá, a mesma coisa. É porque os dois iguais ele converte. Por exemplo, será que vazio é igual a falso? O que é que vocês acham? Vazio é igual a falso? Os dois são tipos diferentes. Então, ele vai converter os dois para o mesmo tipo. Então, sim, vazio vai ser igual a falso, convertendo. Se eu colocar os três iguais, é comparação estrita, eles têm que ser o mesmo tipo. Vazio é igual a falso? Não, são coisas diferentes. Vazio é igual a zero, assim? Não. Mas se eu colocar com 2, sim. Ele vai converter os tipos para a mesma coisa. Porque isso é um texto e isso é um número. Então, vazio é igual a 1? Não. Mas é igual a 0? Sim, porque quando ele for converter vazio para número, vai dar 0. Entendeu? Então, assim, na dúvida, você pode sempre usar os três iguais. Claro que se as duas coisas já são números, só vai dar igual se os números fossem iguais. Mas se as coisas fossem diferentes, ele faria a conversão entre os elementos. Ó, salvei, fui lá para o navegador, tenho que dar o F5. Agora eu vou clicar com o botãozinho da esquerda, left mouse pressionado, botãozinho do meio, mouse centro, botãozinho da esquerda, right. Left, right e centro.
Ok, então agora a gente começa o nosso exercício. Primeira parte eu vou deixar vocês fazerem, tá? Então o que é que vocês vão fazer? Vocês vão criar variável para guardar dois pontos, o ponto A e o ponto B, e vocês vão colocar eles para ficarem aparecendo na tela nessas posições. Só isso. Então, o ponto A vai começar aqui, o ponto B vai começar aqui, e aí toda rodada você vai desenhar os dois círculos, e dentro do círculo você vai colocar o nome A e o nome B. Começa aí, bora. Daqui a pouco a gente chega no mouse, mas primeiro vamos desenhar os dois pontinhos. Um círculozinho na posição do A e um círculozinho na posição do B. Vamos lá. 3 minutos para vocês. 3 minutos, bora lá. Não, esse código aí de partida está lá no GitHub. Essa daí é a 016, tá, pessoal? Aqui, ó. 016. Eu quero só que você mostre as duas bolinhas. A bolinha A no ponto A e a bolinha B no ponto B. Elas fiquem aparecendo na tela. Só isso. Vamos lá. Então, como o teu laço nunca para de girar, ele trava o código. Não, é só para desenhar o A na posição A e o B na posição B. Sim, ó. Você não tem dois pontinhos? É só você desenhar aqui a tua tela, tá certo? Você vai desenhar uma bolinha e o nome A dentro da posição A e a bolinha com o B na posição B. Só isso. Vai. O teu draw vai desenhar duas bolinhas com os dois nomes no centro. Oi. Para a gente detectar os botões do mouse, como é que faz? Como assim detectar? Como é que a gente escreve os botões? Left, right e center. Para escrever, você usa a função text. Você coloca text, o texto A e a posição XAYA. Vai aparecer o A lá na posição XAYA. Fecha aí.
Ah, eu tenho que mandar depois. Depois de embaixo. Ei, você tá no centro, não. Dá toque, dá toque. Eu não preciso ficar no centro. Vamos nós, meu povo. Vamos nós, ó. Então, eu vou pegar isso daqui. Vou lá para o meu código. E vou colar aqui. Então, eu preciso desenhar uma bolinha na posição A. Então, eu vou lá. Círculo. A posição A é a X e a Y. Beleza. Eu tenho que desenhar um círculo também na posição B. BX e BY. Ok. Dentro do A, eu tenho que digitar um texto. Text. O que eu vou digitar, o que eu vou escrever vai ser A.
E a posição vai ser AX e AY. E aqui o que eu vou digitar vai ser B na posição BX e BY. Deixa eu alinhar aqui com 4. O que é que pode dar errado nessa aqui? O texto fica mais... Se você... Peraí. F5. Tá aqui, ó. Teu códigozinho. O A e o B. Então, coisas que podem dar errado. Se você desenhar a bolinha depois do texto, a bolinha vai ficar em cima do texto. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu tirar aqui. Se você mandar desenhar o texto antes da bolinha, tá vendo, ó? Na hora que você vier para cá, a bolinha vai, o texto vai sumir, porque ele está atrás da bolinha. Se você quiser colocar o texto no centro, dá para vir ajustando na marra aqui, por exemplo. Eu quero que ele vá um pouquinho mais para a esquerda. Então, vamos aqui, menos 5 e um pouquinho mais para baixo, mais 3. Então, na hora que eu atualizar aqui, foi demais para a esquerda, menos 4. Pronto, é mais ou menos aqui. A mesma coisa do B. Menos 4, mais 3. Isso é só porque se o seu remédio estiver atrasado, uma forma de lidar com a sua ansiedade, tá? Ok, então eu tenho duas bolinhas. Oi? Sim. Tá. Então, o que é o nosso objetivo agora? Eu vou ter que, quando eu clicar com o botão esquerdo, mudar o A. E quando eu clicar com o botão direito, mudar o B. Onde é que eu vou colocar esse código? No Mouse Pressed. Então, você vem aqui, a função Mouse Pressed, e aí você vai fazer o teste. Como é que eu sei que eu cliquei com a esquerda? Se... Lembra, a função é mouse, a variável, né? Mouse button. Se o mouse button for igual a left... Então, mouse X é a posição do mouse na hora que o evento é chamado. E o mouse Y é a posição Y do mouse na hora que o evento é chamado. Então, bora aqui o F5. Na hora que eu clicar aqui, o A vem para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Faça a mesma coisa com o B. Vai lá. Só que com o B é o botão da direita. Mesma coisa pro B aí, ó. Eu prefiro fazer no navegador do que fazer com o plugin do P5. Às vezes ele buga mesmo. Para o pessoal, mas assim, o que é que estava acontecendo? Os códigos de vocês provavelmente bugavam. Era porque vocês deixavam o laço infinito. Quando ia fazer lá o for, ou fazia x mais 1 ao invés de x mais igual a 1. Fazia alguma coisa que nunca saía do laço. E aí ele ficava no loop infinito e travava o código. Então, normalmente, a culpa é do código de vocês. Bora lá, façam aí o botãozinho da direita. Hã? Ah. Faça aí o botãozinho da direita. Aí não dá certo. E aí? Aí que tinha um. Mas ele vai do mesmo jeito. Aparece o menu, mas ele vai. Ou talvez seja do...
É porque o botão direito é assim. Não vai não, né? Porque tu não tá limpando a tela, por isso que ele fica desenhando mais bolinhas. Conecta o background. É, tá bom, background. Tem todo navegador, é o teu navegador que é escrevado. Ficar com dois dedinhos. Não, tá Deixa eu ver o óbvio. Deixa eu baixar o óbvio. Deixa eu mandar de cá. Pronto, aí eu dei o nosso desafio agora. Vai. Cara, tem que ser uma sugestão. Se ficar com o botão do meio, tá vendo? Quem ficar com o botão do meio. Ou então pode fazer um evento de teclado, tipo key press, qualquer técnica. Eu quero que você tente trocar o A e o B. Trocar o A e o B de lugar. Tá. Se você está no teclado, não tem botão do meio, bota para qualquer técnica. Cola aqui. Construir um. Como escrever isso? Não sei. Então, no meio da Faz assim, ó. Quem não tem o botão do meio, cria um evento de teclado. Function key pressage. Não precisa nem testar qual a letra. Qualquer letra que for pressionada, troca A e B. Como é que eu mandaria o B para a posição do A e o A para a posição do B? Você faz assim, ó. Faz quando você quer trocar dois valores, tá certo? Então, você pega, salva esse valor aqui em algum lugar, uma outra variável, manda esse para cá e manda esse valor para cá. Você faz uma troca. Porque você não consegue mandar um para o outro diretamente, porque senão você vai apagar um dos dois. Entendeu? Então, por exemplo, faz de conta que você tem dois valores, tá certo? A recebe 5, B recebe 7. Como é que eu vou trocar A e B? Se eu quisesse trocar A e B, eu tinha que criar um novo valor, botar o A, depois o A recebe o B, e depois o C recebe, o B recebe o C. Assim, meu povo, ó, vamos lá. Faz de conta que você tem dois valores que você quer trocar, tá certo? Você tem o X, você tem o valor A e o valor B. Se você jogar diretamente de A para B, de B para A, você acabou perdendo o que tinha aqui. Concorda? Então, o que é que a gente faz? A gente cria uma nova variável, joga o A para o C. Agora o A está salvo.
Aí depois você pode fazer o quê? Joga o B para o A. E para terminar, você joga o C para o B. Hã? Não é a mesma coisa. Você quer trocar o valor das duas. Entendeu? Faz de conta que o A é igual a 1 e o B é igual a 2. A1, B2. Aí o que você faz? Se você fizer A recebe B, você perdeu o que tinha no A. Então o que você vai fazer? Você vai criar uma variável C. E vai fazer C recebe. Qual é o valor do C agora? 1. Aí você vai fazer A recebe B. Então, o valor 2 que tinha aqui vai para o A. E agora você tem que fazer B recebe C. Porque o valor 1 que tinha no C vai para o B. Oi. Vai entender. E o valor do B vai E aí começaria a função do expresso. Entendeu? Aí espalhando o B, vai ser onde está cada coisa. E aí não vai fazer. Se a pessoa está só com o valor de B lá, e aí eles construíram. Eu não sei se. Não é isso. Fala bem. Isso. Assim. Aí tu vai subir com uma vez. O valor disso tinha no assumido. Ah, recebeu B. Você não trocou o 2, veio pra cá. Veio pra cá. Mas eu não veio pra lá também. Não, você tem que salvar antes de jogar. Na hora que você coloca B nessa de A, então você perdeu mexendo lá. Não tá bem. Eu sabia, é isso dela. Aqui é. Vira as cadeirinhas aqui para deixar os computadores do pessoal que não tem notebook. E aí, por exemplo, ó, 1, 2, 3. Não? Mas se der, se for possível, para a gente liberar espaço para os alunos que não têm computador, que poderiam estar usando os computadores para fazer exercícios, tá? Oi. Tá. Vamos aqui, ó. Não. Vou fazer isso. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu apertar uma tecla, eu quero trocar as variáveis. Primeiro, eu vou trocar o AX com o BX. Eu não vou trocar a posição X dos dois? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma nova variável, sei lá, CX. Então, CX vai receber AX. Salvei o A no C. Deixa eu aumentar aqui mais ainda. Agora eu tenho que colocar onde? Eu salvei o A no C. Agora eu vou jogar o B para dentro do A. Então, seria... Agora tem que ser AX recebe BX... E agora, por último, eu vou colocar o X dentro do B, para fazer a rodinha. BX recebe CX.
Isso daqui é só no X. Aqui, ó. Só no X. Por que é que eles estão fazendo isso? Porque eu não estou trocando Y, eu estou trocando só o X. Então, o A continua nesse Y, só que agora o X dele vai para lá. Ele continua nessa profundidade, mas o X dele vai para o X do B. A mesma coisa do B. Oi. Isso aqui seria a mesma coisa, só que, por exemplo, seria se eu fosse fazer com outro botão, por exemplo, o botão do centro. Se mouse button for igual a center. Tá. Vamos nós. Vamos voltar para o desenho. Vamos lá, pessoal. Eu quero trocar duas variáveis de valor. Tudo bem? Quero trocar duas variáveis de valor. Primeira coisa que eu vou fazer é criar uma outra variável para poder salvar o valor da primeira. Como é que eu salvo o valor de A em C? Eu teria que fazer seja C recebe A. Eu salvei o valor de A em C. Agora, o que é que eu vou fazer? Jogar o valor de B para A. Eu venho aqui, jogar o valor de B em A. Então, isso seria o quê? Seria escrever A recebe B. O valor de B vai para A. A recebe B. E por último, o que é que me falta ainda agora? B, não salvei o valor que tinha aqui em A, bem aqui? Sim. Então, agora o valor que está aqui eu tenho que mandar para cá. Então, eu vou escrever o quê? B recebe C. Então, vamos imaginar aqui. Faz de conta que o valor de A era 1 e o valor de B era 2. Na hora que eu faço C recebe A, qual é o valor de C? 1. Aí agora eu fiz A recebe B. O valor de A, que era 1, recebe o valor de B. Então aqui vai virar 2. E por último, B recebe C. O valor de C, que é 1, agora vai para B. 1. Entendeu? 1 por 1. Só que, na verdade, eu não vou trocar um valor só. Eu vou trocar tanto o valor do X, como eu vou trocar o valor do Y. Então, isso daqui trocou o valor do X. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para o Y. Eu quero trocar AY com BY de lugar. Né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou criar o C. Depois eu movo o B. E por último eu movo o C. Aí ele vai criar esse efeito aqui. Cadê F5? Toda vez que eu clicar, ele vai trocar o A com o B de lugar. O A foi para cá, o B foi para cá. Tentem fazer aí, vai. Façam aí trocar os bonequinhos de vocês. Certo? Quem já tiver conseguido esse, pode ir para a atividade 017. Vai tendo lá, pode conversar. Você está criança, tá? Você cria uma variável ligada na hora. Ela não existe braço, ela é só temporária. Então ela estava salvando o valor de partícula. Esse bebê voltava no campo dele. Eu só criei ele lá embaixo, na hora que você vai precisar.
Exatamente. Aí cria o CX e dá tudo. Códigos errados, códigos errados, códigos errados. Códigos errados, onde tem códigos errados. É básico. Eu me vi. Então, a pesquisa, depois eu vou voltar para ele. E vai ter o mesmo. Tem que botar. Olha, Eu vou deixar pra gastar meu qualidade pra. Meu amigo, você vai pagar meu dia? Não economiza nessa manhã, você vai nessa O meu, CX igual a X. Ah, o meu CX aqui, ó, não pode falar. Não é para ter Cadê? No Instagram, index. Vai ter ele vai de fome. Ai, quem tem código errado, quem tem código errado. amor, eu quero chegar no meu filho. Ele tá falando isso. Ele tem leite. É que todo que de manhã, né? Por quê? Porque às vezes ele tá bem coisado. tem coisa difícil. Não roda com você. Tem que baixar outra. Eu mexi com o pai, eu mexi com o não, 10 anos. Mas por isso eu fui bacana. Claro, tá de 49. É? Mas vai pra plano? Aí, lá embaixo, tem um leite seco legal aí.
É para mudar o texto. Tem que dizer para mudar o texto. Tipo assim, ó, texto 1, texto 2. Aí só apertaram, sei lá, um texto, sei lá, sei não. Dá não. É porque na minha cabeça ele quer alterar o texto. Comecem aí a 017. Dizer a tarefa de classe. O LED não fica dando if. Como é que eu faço o negócio aqui? Rodar. Sim. O que é que tu quer? Vamos lá, porque está desalinhado. Todo escopo, ele tem que fechar no canto certo. Só eu bater o olho, eu vejo que o teu function não está fechando. Porque era para ter uma chave aqui, fechando antes da nova function. Então, como ele nunca fecha, como se estivesse colocando uma função dentro da outra. Entendeu? Lembra? Ele sempre está alinhado. Todo novo bloco fecha e passa. E aí você vê certinho. Um a mais, né? Tá vendo? Mas é só isso. Bora lá! Faça parte 2. Não era isso, não. Parte 2. Vocês podem até partir desse mesmo projeto. Só que lá no Draw, a metade da esquerda da tela, o background todinho, a metade da esquerda vocês vão pintar de amarelo e a metade da direita de verde. Ou da cor que você quiser, não faz diferença a cor não. Tá bom. Mas tem que ser de cores diferentes. Eu sou cor brega, a paleta de cores horrível. E de 49. 49 é o espaço. Sim, espaço.
Bandinhas. Não, bota outro código. Salva. Ó, eu vou desenhar a bandinha da esquerda. Se eu quero desenhar de amarelo, eu vou mudar o fio para amarelo. Onde começa o retângulo da esquerda? Lá no cantinho, né? Então vai começar no 0, 0. A profundidade é até o final e a largura é até a metade. E agora a mesma coisa. Eu vou fazer de azul. Vai começar na metade e vai até o final. Agora Ah, claro, né? Tem que limpar a tela antes, porque senão você não vê nada. E depois eu boto o fio de novo para branco para poder desenhar as minhas bolinhas. Por que eu não tô... Ah, tá aqui as letras. É porque você tem que mudar o texto para preto antes de escrever as letrinhas. Porque na hora que você coloca o fio para branco, a cor da letra também é branca. Não, é só o fio mesmo, fio para preto. Bora lá, desenha aí as cores de vocês. Tem meia hora ainda pra gente brincar. Meia hora, tem que ir pro trick de convidá-lo mais cedo. Diga. Esse aqui, depois desse. Começa no 0 e 0. É o outro, pode computador normal, né? Ela é 200, 150, acaba. Agora você faz o meio, você tá fazendo isso. A outra vem aqui e tem a mesma dimensão. Aí o Próximo vai isso vai dar o fio antes de alinhar o texto. O fio ele também serve para cor da letra. Esse começa no 0, 0. Tem 200 de largura e 400 de profundidade. E esse daqui começa no X200, Y0. Tem os mesmos 200 de largura e 400 de profundidade. Pode começar a 17. Isso bem sim, ó. É para eu continuar fazendo, né? De amarelo, esse movimento aço, com o movimento verde. Agora, assim, as instruções do resto da atividade lá na descrição. Então, se você já conseguiu fazer os dois quadradinhos, pode seguir lá na hora. Você estudaria? Ah, tá, entendi. E aí, deu certo?
terminou a lógica lá de clicar. Se clicar no vermelho, move o A. Se clicar no outro, move o B. Agora, esse bonitinho, você tem estilo. Ó, pessoal, bora aqui, ó. O fio, ele serve, o fio, ele é persistente. Então, por exemplo, eu mudei o fio para amarelo, mandei desenhar isso daqui. Mudei o fio para azul, coloquei para desenhar isso daqui. Mudei o fio para branco, desenhei as duas bolinhas e mudei o fio para preto e daí escrevi as duas letrinhas. O fio, ele também define a cor das letrinhas. Então, quando você terminar o desenho, qual é a lógica que eu quero que você tente? Vai ser só o botão esquerdo, tá? Se o botão esquerdo clicar desse lado, você vai mover o A. E se o botão esquerdo clicar desse lado, é para mover quem? O B. Entendeu? O A foi para lá de gaiata, era para ele ter ficado aqui. Se clicar desse lado, move o B. E se clicar desse lado, move o A. Tente aí. O que é que você vai ter que fazer? O teste, né? Se o X do mouse na hora do clique está do lado de cá, ou se o X do mouse na hora do clique está do lado de lá. Então, você teria que fazer o teste. Se mouse X. Você vai ter que fazer o teste na posição X do mouse, se ele está para cá ou para lá. E aí, dependendo disso, o pai te dando, soprando. Fica quieto, compadre. Não. Vai ter que fazer o teste. Lembra? O mouse X mostra onde foi que o mouse está. Se ele estiver à esquerda, ou seja, menor que a largura sobre 2, você muda o A. Se estiver à direita, você muda o B. Para ver canal do Céu. É o quê? Não dá. Olhos errados, quem vai errar. Não. Agora, toda vez que você clicar em direita, clicar na direita, você mexe na direita. Exatamente. Mas agora não vai mexer, não vai mexer no botão, mas eu tenho que clicar. Se clicar nesse lado, se clicar no botão, veja tudo. Então você vai ter que fazer o teste. Onde você quer? Qual é a cor que você quer? Você vai ter que trabalhar com essa questão, você vai ver. Agora Certo? Agora eu tenho uma nova cor. Onde é que ele começa? Ele é na metade. O Y dele é de todo. Certo? O tamanho dele é metade, a altura. Ok. Eu consigo ir aparecer aquele. Sim. Mas eu posso. Porque antes de fazer o ciclo, a cor que vale é a última cor que eu mandei.
Diga, querido, do meu coração. Qual é a opinião que tu coloca na tela de amor? E não tem função. Você vai ter que fazer o teste. Como é que eu sei qual foi o que eu cliquei? A primeira Mouse. Como é que eu sei que eu cliquei à esquerda da tela? À esquerda da tela. Se o X eu cliquei por o quê? Mas isso aí é o mix. Mas Fazer os o teste. dois estão usando o lado esquerdo. Não estão usando o lado direito. Muito bom. Tá aqui, ó. E minha defesa está aqui, ó. Minhas E minha defesa está feia. A sua defesa era para pode estar funcionando. Está Certo. O meu tá tudo assim, ó. Tá muito bom. Você quer fazer o outro lado? Aí agora eu tive que comprar. não é assim, não. Não é assim. Isso. Entendi a linha principal. Bora lá. Ó. O meu, se eu apertar. O meu ele segura isso para direita. O que é a esquerda? A esquerda é se o clique foi antes da metade. E o que é o contrário disso? O contrário disso é o else. Se eu cliquei à esquerda, eu mudo o A. Se não, eu mudo o B. Vamos nós, ó. Hã? Isso daqui era o quê? Se eu clicar na esquerda, muda o A. Se eu clicar aqui, muda o B. Ó. Se eu clicar aqui, eu estou clicando com o mesmo botão. Aqui é o A que muda, aqui é o B que muda. Qual é o teste? Ele vai ter que saber onde foi que eu cliquei. Se eu cliquei do lado de cá, é porque a posição que o mouse estava quando eu cliquei é menor do que a metade da tela. Porque eu só tenho duas opções. Ou ele é menor ou ele é maior. Se eu cliquei à esquerda da tela, o A muda para onde o mouse estava. Se eu cliquei ao contrário disso, o B muda para onde o mouse estava. Não, prefiro o texto. Vamos lá, é porque tu não está fazendo dentro do mouse press. Disfarça. Então, ele está chamando isso o tempo todo, ao invés de chamar só quando faz o clique. O A muda o A, o B muda o B. Não precisa mais de Roda, mostra. Não, aqui. Tá funcionando o teu ou não? Isso. Eu tenho dúvida, já. Mas, tipo, É a posição do mouse na hora É do porque eu escrevi o texto, aí eu passei aquele ali, Está eu numa função chamada mouse press. Essa função vai ser chamada quando o clique acontecer. E quando o clique acontecer, aonde estava o mouse? Mouse X e mouse Y. Aí, como é que eu sei que ele clicou do lado esquerdo? Se o mouse X estava à esquerda da metade, ele clicou do lado esquerdo. Se ele estiver à direita, ou seja, se for maior do que esse valor, é porque ele clicou do lado direito. Tá vendo? É obediente. Obediente. E a minha troca, e a minha tem cor diferente. Vai, pra ser assim. O meu é melhor do que o teu.
Meu cachorro come ração da Pedigree. Toda pessoa tem cachorro. Não, as duas brigando aí. O meu gato toma leite ninho. Eu, como mãe de gato, não. Como eu quero que ele fique forte, eu boto bem no leite ninho. Pessoal, vamos lá. Vamos recapitular os perdidos da cidade de Jericó. Volta aqui, ó. Para tudo que vocês estão fazendo para a gente recapitular. Para. Please. Vamos só relembrar o que é que a gente está fazendo. O P5, ele é orientado a eventos. Significa que funções rodam automaticamente quando eventos acontecem. Uma dessas funções, ela se chama mouse pressage. O mouse pressage acontece, roda, toda vez que algum botão do mouse é pressionado. Quando esse botão é pressionado, essa função roda. Dentro da função, eu tenho como saber três coisas. Onde o mouse estava quando foi pressionado e qual botão foi pressionado. Para a gente agora, para esse código, não importa qual botão, importa onde ele estava. Como é que eu sei, na hora do clique, onde o mouse estava? Através das variáveis que definem onde o mouse estava. Qual posição X o mouse estava? Mouse X. Qual posição Y o mouse estava? Mouse Y. Então, na hora que o botão foi pressionado, eu posso perguntar onde o mouse estava. Ele estava na esquerda ou estava na direita? Esquerda e direita está relacionado com a posição X em relação à metade da tela. Se eu estava menor do que a metade, eu estava na esquerda. Maior do que a metade, eu estava na direita. E aí a gente consegue esse efeito. Se quando eu clicar, eu tiver aqui, ele vai mudar o A. Se eu tiver aqui, ele vai mudar o B. Sendo o mesmo clique. Hã? Como assim? Mas a ideia aqui é trabalhar com o meio. Então você precisa do mouse. Você precisa do mouse. Por exemplo, eu poderia fazer o quê? Ó? A mesma coisa que eu fiz aqui, só que com a tecla. Ó, vou copiar tudo isso daqui para cá. Tá vendo? Ó? Agora o evento não vai ser disparado quando eu clicar. O evento vai ser disparado quando eu pressionar qualquer tecla, mas a ação é a mesma. Vamos voltar para cá. Ó. F5. Ó, botar o mouse bem aqui e vou teclar o espaço. Perdão, é porque a tela está grande demais. Botar o mouse bem aqui e vou apertar o espaço. Quem vem para cá é o B. O código que está rodando é o mesmo, mas o que dispara o evento é outra coisa. Então, se eu botar o mouse aqui, na hora que eu clicar no espaço, ele vai rodar o código que veio. Cadê o mouse? O X dele é 150. 150 é menor do que 200? Sim, é menor do que 200. Então, eu vou atualizar a posição do A. Por isso que o A vem para cá. Entendeu? Vou sim. Ficou uma atividade para a gente fazer, mas aí eu vou deixar para vocês tentarem fazer em casa. Tudo bem? Ela fica como... Hã? Essa daqui já. A primeira era aquela de um botão troca um e o outro botão troca outra bolinha.
Essa daqui é aquela de um lado muda uma bolinha e o outro lado muda a outra bolinha. A terceira atividade é assim. O clique 1 muda o A. Não, é só um botão que eu vou apertar, tá? Mas a primeira vez que eu apertar, é o A que muda. Quando eu apertar de novo, quem é que vai mudar? O B. E de novo, o A. Aí fica voltando. A para B, para A, para B, para A, para B. Certo? Isso aqui é uma 17, né? É a 18. É 16, é 17 e é 18. Elas vão estar lá no Moodle para vocês refazerem e enviarem. E fica como atividade extra. Vale um pouquinho, tá certo? Não é atividade obrigatória, ou seja, se você não enviar, você não perde nada. Mas se você refizer, não adianta só copiar o código pronto e colar, não, tá certo, pessoal? A ideia é que você tire um tempo para refazer a ideia. Você olha, refaz, salva lá e aí você vai ganhar ponto extra além do limite da disciplina. Tudo bem? A planilha é só avisar que fez. Você não precisa colocar o link na planilha. É, só os 5. Só deixar aqui a dica de como ficaria esse... Lembra? Cada clique troca um botão. Você precisaria de algo assim, ó. De quem é a vez agora? A vez... Vamos imaginar que o primeiro clique é do A. Do A. Entendeu? Ó, a ideia é bem facinho, ó. Quando for feito o clique... Quando for feito o clique... O teste não é a posição, o teste não é o botão. Qual é o teste? Como é que eu sei quem é que vai ser desenhado agora? Eu tenho que perguntar de quem é a vez. Se a vez agora é do A, quem é que vai mudar? O A. E agora eu digo que a próxima vez vai ser o B. E aí eu vou fazer o teste. Se por acaso a vez for do B, quem é que eu vou mudar? O B. E aí eu tenho que dizer que a próxima vez vai ser o A. E aí a gente fica nesse ping-pong de cada clique muda um. Bora para a chamada.